Hoje eu vou começar o quadro fazendo algo diferente, mas antes de nós passarmos aqui e fazermos uma visita em os municípios aqui da nossa região, João, gostaria que você falasse a respeito dessa manchete que você comentou no começo do programa. Pois é, os partidos políticos, que tem vários partidos que estão fazendo o lançamento neste final de semana, sexta, sábado, fazem as atividades e lançam a campanha. Tem algumas candidaturas, aqui em Criciúma, por exemplo, as principais candidaturas ainda não fizeram um ato de lançamento de campanha. O que significa isso? É que eles montam a partir daquele momento uma estratégia para liberação de material de campanha, que às vezes demora para ficar pronta, fazem nesse momento uma liberação inclusive de recursos, por isso que os partidos dão uma segurada nisso, porque aí é a hora de liberar mais verba, aí está a campanha na rua, e a partir daí que o adversário também começa a sentir um pouco mais a força, o potencial e a estratégia do adversário, e principalmente, quem está na frente das pesquisas empurra o quanto para mais longe possível, para mais perto da eleição, a campanha. Porque quando ele deflagrar a campanha, ele vai, todo mundo tem teto de vidro, ele passa a ser também a referência, passa a ser o alvo. E aí ele começa a receber mais críticas e ele começa a ficar mais vulnerável. Então, pegar, por exemplo, onde as candidaturas estão na frente, não precisa ser governo, às vezes é a oposição que está melhor colocada, então é a oposição que procura deixar quanto mais para mais tarde, mais perto da eleição, o lançamento da candidatura. Existe um porém nisso tudo, que é o início da propaganda no rádio e na televisão. Aí não tem, aí é uma data única, 21 de agosto, aí todos têm que fazer o lançamento. Então, como aqui em Criciúma, onde tem propaganda de rádio e televisão, pode ver que os partidos vão deixar para fazer o chamado lançamento de campanha naqueles dias em que tem a largada. Então é muito importante, é o momento que abre o caixa para liberar mais dinheiro, é o momento em que vai o material de campanha, é o momento em que são contratados os cabos eleitorais, onde são contratados aqueles que ficam com a bandeira segurando, que ganha 10, 20, 30, 40 reais, dependendo de cada sigla partidária, dependendo de cada político. Mas eles empurram estrategicamente para mais à frente para economizar. E sabe por que os partidos têm que economizar mais nesse ano? Os cabos eleitorais vão receber menos, os candidatos vão ter menos dinheiro para gasolina, essas coisinhas que a gente sabe que existe, porque os advogados estão levando uma boa fatia, né? É verdade. Com esse negócio da ficha limpa aí, acabou desviando um pouco o foco, né, dos recursos dos partidos. Agora, João, porque hoje é sexta-feira e passamos uma semana inteira aí, a gente passou basicamente falando detalhes sobre a cidade de Criciúma, vou querer provocar você a respeito dos nossos municípios aqui da região, para a gente fazer um apanhado, ver como Legal. É que foi a semana em todos eles. Vou começar pelo nosso litoral, Balneário Rincão. Balneário Rincão está, a campanha, a eleição está, para mim, totalmente fora daquilo que eu imaginava. Os outros partidos não estão se envolvendo, como eu imaginava que se envolveriam, na campanha do Balneário Rincão. Está uma ilha, o Balneário Rincão, está se isolando, está fazendo uma campanha que inclusive me preocupa, pois não tem grande influência de outras lideranças políticas de fora. Vem apoio do Oeste, vem apoio do Norte, vem apoio e a região não se envolveu na campanha do Balneário Rincão. Me chama a atenção nisso e, infelizmente, lá no Balneário Rincão é meio que na canela a campanha. E Sara? Içara é o tumulto e o clima tenso de sempre, recurso na justiça, quem tem dificuldades no voto vai lá, busca um artifício na justiça, muita boataria plantado na rua. Tem aquele fato curioso da coligação de governo, que é a coligação do Murialdo e do Sandro, que é uma bela coligação, é uma boa coligação, mas vive um dilema enorme, porque tem que descolar do governo, do prefeito, que teve alguns problemas mais recentemente, essa história de sigla, GAECO, isso pesa no boato, no dia a dia, tem que descolar, mas ao mesmo tempo não pode se distanciar muito a ponto de perder esses que são aliados do governo. E de outro lado, vem como
como membro do governo, como quem saiu do governo e foi para a oposição, uma candidatura que vem procurando apontar e procura mostrar que ela é de oposição de fato, embora seja o candidato a prefeito, o atual vice-prefeito. Então é uma situação meio confusa, muita boataria, muitas conversas de bastidores, notícias plantadas, e os candidatos estão fazendo um esforço danado, os dois, para tentar levar propostas na campanha, para tentar sair daquela discussão de um nível mais baixo. Mas, às vezes, eles têm dificuldade para fazer isso. Continuando o giro aqui ao redor da cidade de Criciúma, vamos a Morro da Fumaça. Morro da Fumaça tem um fato curioso, eu fiquei sabendo que teve uma pesquisa lá, e aí a gente não pode falar desses dados, desses números de pesquisa, mas que mais ou menos mostra um pequeno interesse da população em relação à eleição. Isso pode estar relacionado ao curioso fato do prefeito ser, o partido do prefeito não ter candidato à reeleição, apoiar de outra sigla. A oposição do PMDB vem com uma candidatura procurando, trouxe um ex-prefeito para a disputa. Teve uma certa dificuldade no início, se falava em 4, 5 nomes, centralizou, consegue unir em torno do seu candidato Cláudio Honor de Vasconcelos, mas tem lá as suas dificuldades, assim como tem dificuldade a candidatura da chapa do governo também, porque o prefeito que não está, por mais que ele queira se envolver, mas o prefeito que não é candidato e pode ser candidato à reeleição, fica meio que não é o mesmo que vai para a campanha. Então eu te diria o seguinte, que lá tivesse uma terceira via, o cenário seria diferente no município de Morro da Fumaça. Não é tão acirrada a disputa, não é toda a população que se envolve tanto assim no processo. Ao lado de Morro da Fumaça temos Cocal do Sul. Opa, hoje Cocal o bicho tá pegando, nossa senhora. Em Cocal, Nossa Senhora da Salete, lá, né? A igreja. Eu acho que é da Natividade. Da Natividade, bom. Mas lá o pessoal tem que rezar muito, porque são 4 candidaturas, tem um episódio aí da ficha limpa, do Aldo que recorre ao Tribunal Regional Eleitoral, e lá a disputa é bastante acirrada, e lá o fato curioso é o seguinte, que como tem 4 candidaturas, no momento em que uma candidatura dessas, numa possibilidade lá na frente, convergir para uma dessas outras 3 candidaturas, se houver, não estou dizendo que vai ocorrer, mas se tivermos aí um descarregamento de voto de uma ou de outra candidatura, embaralha totalmente o jogo. Eu diria nesse momento que a eleição de Cocal do Sul chama atenção para um detalhe, para aquele que chegar em segundo colocado na reta final da eleição. O que chegar em segundo colocado pode, de repente, amealhar forças de outra sigla. E aí isso torna o processo, aí embaralha o jogo. Às vezes o segundo colocado ganha uma gasolina, ganha uma velocidade em reta final de campanha. Assim o bicho está pegando. Temos Siderópolis circundando a nossa cidade. Tem alguma informação de lá? Muito calma a campanha. Calmo, né? A gente quase não ouviu falar de lá, né? Muito tranquila. Lá é aquilo que eu falei antes, porque nas pesquisas até então o candidato de oposição estava na frente, então espera, quanto mais tarde começar a campanha. O PP tem como coordenador o prefeito, mas o prefeito já não pode mais concorrer, então tem uma candidatura própria. A eleição lá sempre é uma eleição equilibrada, bastante disputada, a diferença de votos não é muito grande, mas tem um cenário muito calmo. Aplica-se isso também a Treviso e Nova Veneza? Para Nova Veneza, sim. Para Nova Veneza também é de muita calma, muita tranquilidade. Em Treviso é uma campanha diferente. Lá, se você... Depende como alguém diz o bom dia, o outro já pode interpretar que isso é uma senha de antipatia ou de simpatia a mais. Lá tem uma disputa bastante acirrada, repete a disputa da última eleição, e quando repete a última eleição, os candidatos são os mesmos, né? Então é aquela história, quem perdeu diz que aprendeu com a lição, quem ganhou
diz que repete o cenário, fazendo alguns aperfeiçoamentos. Lá tinha a questão da Lúcia Semolin, ela tem uma liderança muito forte, havia suspeitas de que ela poderia não mergulhar na campanha. A informação que eu tenho é que ela mergulhou na campanha. Então lá tem um jogo bastante equilibrado, entreviso também, a disputa bem aguerrida. E já em Siderópolis, lá em Nova Veneza também, já teve eleição com diferença de 26, 29 votos, em Nova Veneza. E lá também o cenário é bastante parecido. Forquilinha, João Paulo Messer. Rapaz, é outro município em que vai na canela. Vai na canela, eu experimentei isso no meu blog, liberando os comentários. Tive que moderar muita gente, tirar muitos comentários anônimos. Tive que ir atrás, investigar, inclusive, de onde era o IP, alguns computadores, ameaça de processo. Aí, liga, vamos deixar assim, para tentar contemporizar, porque já estava virando processo, inclusive, através da internet. Eu já tinha sido acionado por uma determinada pessoa que ia mover o processo contra outra, e não era nem candidato, hein? Só porque colocaram algumas questões pessoais, e aí eu tive que dar uma moderada. Então, lá é na canela. Hoje tem um episódio lá de uma pesquisa, mas aí também já tem, já somam os números e aí não fecha, e aí dá uma confusão. Mas é uma eleição bastante interessante, é uma comunidade aguerrida, tem aquele episódio, o Lei Alexandre tem os melhores números na pesquisa, mas é a mesma disputa da última eleição, os candidatos também são os mesmos, então por isso também, mas a diferença é que tinha um grupo que antes estava com o Lei, agora está com o Neguinho, houve aquele racha no PSDB. Eu diria o seguinte, a eleição de Forquilinha é uma eleição que vai até o último momento, com desdobramentos que a gente tem que ficar muito atento a tudo que pode acontecer no município de Forquilinha. Para a gente encerrar a nossa viagem pelos municípios, vamos falar do município de Criciúma, que particularmente eu esperava mais barulho, mas está vendo a coisa meio parada. Não sei se pode ser impressão. Não é impressão sua, não. Está parado, e até alguns pré-candidatos estão dizendo, os candidatos estão dizendo que os partidos, de todos os lados, estão meio devagar. Nós temos 3 candidaturas, sabemos, candidaturas que não investem, que não têm um investimento tão alto como as candidaturas que têm 1,1 milhão e outro 900 mil reais de envolvimento na campanha. Então tem 3 candidaturas que trabalham de uma forma diferente, 2 candidaturas de correntes majoritárias, e que nos números da pesquisa tem números melhores, mas tem esse cenário, o episódio da ficha limpa. É uma eleição característica em que empurra mais para frente. A candidatura de Romana Remor adotou uma outra estratégia. Antes até havia mais ataques ao governo, depois recuou um pouquinho, porque sentiu que isso não estava repercutindo bem, joga na sua estratégia, faz na sua estratégia, uma campanha cheia de dúvidas, também de muitos boatos, embora em Criciúma essas conversas sejam diferentes no centro e no bairro. No bairro, às vezes, o boato pega mais do que na área central de Criciúma. Eu te diria que o episódio Ficha Limpa meio que foi uma ducha de água fria no processo eleitoral de Criciúma. João Paulo Messer, hoje, o último dia útil desta semana, nós começamos, aí tentei provocar você para que a gente pudesse fazer aí uma sinopse do sentido geral dos municípios, mas o que a gente pode esperar para a semana que vem? Semana que vem? Bom, justiça. Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis. É um dia em que é uma semana em que as atenções estarão voltadas para lá. O processo de Criciúma, pelo que consta, deve chegar hoje ao TRE. Tinha informação que tinha chegado ontem, vai ser protocolado hoje. O processo de recurso de Clésio Salvário, também tem recurso apresentado contra a Romana Remor, enfim, os processos de Criciúma, mas o principal deles é o julgamento do prefeito Clésio Salvário. Eu já disse isso, deve acontecer lá pelo dia 20, não na próxima semana ainda, daí na outra, mas na semana que vem vai ter o processo de Itajaí, e o processo de Itajaí tem alguma semelhança, vai se ter uma ideia de como vão se portar os juízes lá, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral.
Então, na semana que vem, as atenções se voltam ainda para o campo jurídico. Sexta da semana que vem tem um processo de forquilinha. Então, semana que vem será ainda para a movimentação lá no Tribunal Regional Eleitoral. Aí sim, na outra semana, depois do julgamento de Criciúma, aí é que começa a campanha ter uma participação mais intensa dos candidatos e nós vamos ver mais candidatos nas ruas, embora já a gente tenha alguns aí, carros plotados, já tem santinho sendo liberado, mas aquela campanha mais ostensiva ainda demora aí, ainda não será durante a semana que vem.